Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série onde eu conto sobre as minhas experiências em estágios na medicina veterinária. Nesse vídeo eu vou falar sobre como eu consegui a vaga, quais atividades que eu fazia lá e quais foram os maiores aprendizados que eu tive. Existem dois pontos principais que eu quero que você absorva desse vídeo. A primeira coisa é, quero te encorajar a fazer estágio nas diferentes áreas, não só na que você tem um maior interesse, e não ter medo de não gostar dessas áreas, então de descartar elas completamente do seu interesse na sua carreira depois que você se formar. A medicina veterinária tem muitas áreas, tem áreas maiores e tem as sub-áreas, digamos assim, né, que são áreas mais específicas. Tem, por exemplo, a área de grandes animais, pequenos animais, a área de silvestres. E, por exemplo, dentro da área de pequenos animais tem emergência, tem civismo, tem não sei outros agora que eu não vou lembrar. Enfim, a gente tem que testar para saber quais áreas a gente vai ter um interesse maior. Ou aquela área que a gente não tem interesse nenhum, que a gente já descarta de cara. Eu sempre me interessei mais na área de pequenos animais, eu já tinha antes de entrar na faculdade, mas em relação à área mais específica eu não sabia. E no meu primeiro estágio, a médica já me falou que fazer estágio no laboratório é muito enriquecedor, tanto para quando a gente está estudando, quanto para depois que a gente se forma. É muito bom a gente conhecer a rotina de laboratório, como que faz os exames para não passar vexame, para não mandar coisa muito errada, principalmente em relação a amostras, mandar amostras que não dá para ser rodada. Como que eu consegui esse estágio? Ponto muito importante que eu consegui através de uma indicação de uma colega de sala. Então eu peço que vocês prestem atenção como o networking já começa dentro de sala e já começa também no próprio estágio. A menina da minha sala, ela me indicou, tava precisando da vaga e ela me chamou direto, ela sabia que eu tinha interesse já porque era uma vaga remunerada e como eu moro sozinha eu tava precisando, né, desse estágio remunerado. Foi uma sexta-feira, eu acho que eu recebi a proposta e na segunda-feira ele tava começando. Vocês verem como a indicação é muito efetiva, eu não fiz entrevista, eu tive uma conversa, né, básica com a chefe do laboratório, falei os meus interesses, que o principal interesse era relacionar o que eu conhecia até então de clínica, né, de sinais clínicos, coisas mais físicas, com a parte laboratorial. E aí a primeira semana foi muito cansativo, trabalhar em um laboratório que eu percebi tem muitos detalhes, principalmente que você lida muito com máquinas, então tem um jeitinho de lidar com elas. E mesmo tendo o auxílio da instrutora, principalmente por celular, depois de uns dias, não era a mesma coisa. Então eu achei muito cansativo pra mim, principalmente porque eu ainda não tinha tido aula de patologia. E o principal diferencial entre estagiar no laboratório e estagiar na parte de clínica é que no laboratório eu percebi que é algo mais introvertido. Você não tem contato com o tutor, nem com o paciente. Então é um estágio, uma área para pessoas que realmente não querem ter tanto contato com outras pessoas assim. Então isso vai de personalidade para personalidade. Eu prefiro o contato com o tutor e o contato com o paciente. As principais coisas que eu fazia lá, as principais atividades, corar a lâmina, que tem uma técnica certa, né? E isso parece muito mais fácil do que corar uma lâmina, porque tem toda a questão da pressão, que você coloca uma lâmina em cima da outra. Isso depende da pressão e o sangue tem que ficar bem uniforme para não interferir na morfologia das células. E também tem que fazer a contagem de células de defesa que tinha, então essa parte que eu aprendi sobre leucócitos, linfócitos, basófilos, a identificar a morfologia deles. E aí no intervalo desses exames que a gente ia fazendo, eu consegui estudar a parte teórica. Então, por exemplo, como que era a formação dessas células, o que seria indicativo de alteração, então, por exemplo, quando tinha corpúsculo de Hens, acho que assim fala, e também a função dessas células na defesa do nosso corpo. Nas células sanguíneas também tinha que ser avaliada a morfologia. Então aí vocês já imaginam que na parte de laboratório, da matéria, né, de laboratório, eu vou ter uma facilidade maior, porque eu já vi essa parte no estágio, bem na parte prática mesmo. Fora isso, tinha a parte da máquina de hemograma, que a gente tinha que ver se não estava coagulado o sangue, aí tá a parte de alteração na amostra, né, quando o sangue está coagulado no tubinho de EDTA. E aí, mas era só rodar na máquina mesmo, aí não tinha muito segredo e anotar os valores. Os valores, eu não sei se são todas as máquinas, mas naquela máquina do estágio ficava em inglês. E se vocês quiserem ver como que é isso, porque é uma parte bem prática, importante para saber do laboratório, no meu Instagram tem um post exatamente sobre isso. E aí tinha a bendita parte de lidar com exames bioquímicos, né, que era máquina pura, assim. Tinha a parte de lidar com reagente, e essa parte é meio complicada, cheio de detalhe, que eu não entendia muito bem, mas eu tentava executar. Você também tem que calibrar a máquina. Basicamente, pelo que eu entendi, você rever os valores de referência usando os reagentes de calibração.
Não sei se vocês vão entender. Fora isso também eu fiz alguns exames adicionais, que por exemplo tinha o coproparasitológico. Eu aprendi a fazer 2 técnicas, mas o coproparasitológico, que é aquele que pega as fezes e tal, eu não fiz tanto, foram poucas vezes, eu fazia mais exames de sangue mesmo. Quais foram os aprendizados desse estágio no laboratório? O principal para mim, esse era o objetivo, entrar para relacionar o que eu aprendia na clínica com o laboratório. Que isso a gente sabe que a gente vai, na nossa vida profissional, principalmente clínica, vai ter muita interpretação de exames. Também na parte de bioquímica, porque a gente sabe que na faculdade é uma matéria complicada, então no estágio eu consegui isso ver de forma mais prática. Tinha uma apostila lá muito boa, 2 apostilas, que eu posso colocar o link aqui pra vocês. Falava da parte bioquímica, de enzimas, etc, de uma forma mais direta, mais prática, era muito bom, aprendi muito com essas apostilas. E também me fez ter certeza que eu não trabalharia com isso de jeito nenhum. É uma área que eu não tenho interesse, então a gente vai aprendendo a descartar. Mesmo que eu tenha aprendido muito, eu vejo que eu não trabalharia com isso, porque eu gosto do contato com o paciente, do contato com o tutor. Bom, eu espero que com a minha experiência nesse estágio eu tenha conseguido te incentivar a procurar mais áreas, a abranger um pouco os seus interesses e a não ter medo de não gostar de alguma área, de descartar. E aí assim a gente vai afunilando os gostos, encontrando uma área que a gente se identifica mais. Mesmo que no fim os estágios tenham muitos desafios, realmente é o momento da gente se desafiar e testar outras coisas novas. E a partir dessas experiências negativas, positivas, desafios, dificuldade e encontrar o que a gente gosta ou não, a gente vai aprendendo e construindo a nossa carreira. Starshine.